Olá, este é mais um episódio do Podcast Expresso de Curitiba, que traz para você as notícias mais importantes da nossa cidade. Eu sou Gustavo Panacioni e nesta sexta-feira, dia 11 de junho, a gente fala sobre a pandemia nos bairros da cidade e também viajamos ao passado por meio de um imóvel ícone de Curitiba. Para receber nossa newsletter toda terça-feira no seu e-mail, gratuitamente, acesse oexpresso.curitiba.br e deixe seu e-mail por lá. Não tem sido dias fáceis de coronavírus em Curitiba, como mostra o nosso monitor Covid-19. A curva dos casos novos deu uma boa baixada com a bandeira vermelha, mas as mortes continuam elevadas. Perdemos cerca de 26 curitibanos por dia. A gente foi buscar os dados oficiais e fizemos um ranking que mostra por quais bairros o coronavírus mais tem circulado em Curitiba. Desde fins de março, o Caximba, no extremo sul da cidade, vive uma explosão de casos, em especial no último mês, ultrapassando com folga os antigos líderes Alto da 15 e Batel, no centro. Outro que se destaca é o Ganchinho, também na região sul, que teve um aumento de casos impressionante desde o início de maio. O Alto da Glória, por outro lado, teve uma desaceleração significativa de casos. O fato é que todos os bairros tiveram aumento de casos, alguns mais, outros menos. Como sempre, fica a dica, caro ouvinte, use máscara, mantenha o distanciamento e sempre que puder, fique em casa. Na edição do Expresso desta semana e também lá no nosso Instagram, você pode conferir uma animação que fizemos com os dados e o gráfico que a gente produziu para a edição desta semana. O nosso colunista Diego Antonelli foi atrás de informações sobre o Belvedere, edificado em 1915 sobre o terreno da antiga capela do Alto do São Francisco. Uma construção centenária, de onde se consegue visualizar boa parte do centro histórico de Curitiba. Projetado pelo então prefeito Cândido de Abreu, no ponto mais alto da urbe na época, o local era para ser usado justamente como um mirante, função que exerceu até 1922. Em 22, o prédio se tornou sede da primeira rádio do Paraná, a Rádio Clube Paranaense, e menos de uma década depois, em 1931, se transformou em observatório astronômico da antiga Faculdade de Engenharia do Paraná. Em 1962, tornou-se sede da União Cívica Feminina Paranaense e, mais recentemente, o Belvedere abrigou um posto da Polícia Militar em 2008 e até o Centro Estadual de Defesa dos Direitos da População de Rua entre 2012 e 2014. No começo de 2015, o governo estadual firmou um acordo com a Academia Paranaense de Letras para que o imóvel, que possui arquitetura de influência Art Nouveau, fosse usado como sede da instituição. Apesar de algumas obras de restauração terem sido iniciadas, a reforma não foi adiante, o espaço permaneceu sem uso e, para piorar, um incêndio atingiu o Belvedere na noite de 6 de dezembro de 2017. Só depois disso é que o local passou definitivamente por um restauro. Em dezembro de 2019, então, o Belvedere foi reinaugurado e, enfim, passou a abrigar a Academia Paranaense de Letras e também um café literário, que também teve que se adaptar às restrições que a pandemia, que veio logo depois, impôs para todos os cafés e bares da cidade. Mesmo com a pandemia, quem passa ali pelas ruínas do São Francisco consegue apreciar o Belvedere devidamente restaurado. Para encerrar a edição de hoje, a gente traz uma frase de Lucas Radaelli, curitibano, cego, engenheiro de software do Google, que aos 29 anos foi perfilado pela Folha de São Paulo. Lá ele diz: "O problema não é ser cego, é não acessar a mesma coisa que as outras pessoas acessam." Lucas atua no aprimoramento do sistema de buscas da Gigante Tech, na sede da empresa em São Francisco. Na infância, contou com a ajuda dos pais e colegas que liam livros em voz alta, transcreviam lições e gravavam anotações de cadernos para que ele ouvisse depois. Para Radaelli, a tecnologia pode dar igualdade de oportunidades e, no futuro, seu plano é atuar em projetos que tornem a matemática e a programação mais acessíveis a pessoas com deficiência. O Podcast Expresso de Curitiba é assim, rápido e sobre coisas que acontecem na cidade. Não esquece de deixar seu e-mail lá no site para receber todas as edições oexpresso.curitiba.br. O Podcast Expresso de Curitiba é uma parceria entre o Expresso e a Tumpat Sound Design Studio.
O roteiro é de Brenda Neverovsky, o desenho de som é de Gustavo Slomp, a edição é de Lucas Panisson e a produção executiva é de Kelly Jaqueline.